Oi, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Mais um dia de quê? De análise de obras do Paz. Eu sei que no seu estudo você está sistemático nisso porque você já sabe a importância de dominar todas as obras do Paz, certo? O seu momento de escuta é seu, é a sua experiência direta com a música. Quando você escuta, percebe instrumentação, estrutura, estilo, forma do... E entende todas essas coisas. É o seu momento. Nossa obra de hoje é Patubatê. Já falei tudo errado, tudo trocado. O grupo é Patubatê e a nossa obra é Samba House. O que o grupo Patubatê faz de tão interessante assim? Ele mistura a percussão brasileira, esses ritmos, as sonoridades brasileiras com melodias eletrônicas e ele consegue uma sonoridade sustentável a partir de sucata. Esse é o ponto-chave do grupo. Eles trabalham com instrumentos musicais feitos de sucata. A gente tem mania de chamar de lixo, mas eles não, tá? Sucata. Eles vão pegar aquela panela velha que você foi tentar cozinhar alguma coisa e queimou a panela da sua mãe, e aí ele vai pegar então isso que você jogou no lixo, para ele é sucata, e vai transformar em instrumento musical. Essa é uma proposta muito interessante e uma proposta sustentável. Isso é legal porque a gente consegue ter até uma temática relacionada à questão de meio ambiente, à questão de sustentabilidade, quando os músicos, de maneira geral, recebem uma crítica muito grande em relação ao uso de madeira. Nem sempre um músico erudito, por exemplo, ele quer trabalhar com madeira de reflorestamento no seu instrumento, coisas como essa, porque busca uma madeira que tenha uma melhor qualidade, uma madeira um pouco mais velha. Então tem uma crítica aos músicos nesse sentido, que falta um pouco desse cuidado com o meio ambiente, dessa questão relacionada à sustentabilidade, e eles vão na contramão disso, fazendo uma música muito legal e toda pautada nessa questão. Então, esse já é um ponto importante. A gente começa falando do grupo Patubatê. Eles são de Brasília, isso é muito legal, o fato deles serem de Brasília. Aliás, o Paz valoriza muito essa questão de sempre trazer um artista de Brasília em todas as etapas. E aqui na primeira etapa a gente tem nessa linha, tem o Cláudio Santoro também, que a gente vai comentar em uma outra análise, mas a gente tem aqui um grupo especificamente de Brasília. O grupo Patubatê, ele surgiu da seguinte questão. O pessoal que estudava ou que estuda percussão tem uma dificuldade muito grande de encontrar um lugar para treinar. Não é igual o pessoal que toca, por exemplo, guitarra, violão, que rapidamente forma um grupo e consegue tocar por aí. Ou até o pessoal do erudito, que toca violino, violoncelo, forma também um grupo de câmara, um grupo menor, e também toca em casamento, por exemplo, em igreja. Enfim, tem vários espaços para tocar. O pessoal especificamente de percussão, que estudava percussão, aqueles instrumentos, membranofones, idiofones, tinham dificuldade de encontrar um lugar para treinar isso, para ter um espaço mesmo artístico. E aí eles resolvem então formar esse grupo para construir um espaço de treino, de ensaio, de aperfeiçoamento, e com isso começam a explorar essa questão da sucata. Esse é um tema muito importante dessa obra e por isso eu vou repetir várias vezes, tá bom? Eles começam então a treinar isso e o grupo vai ganhando projeção. Eles já se apresentaram fora do Brasil, inclusive, e começam a ficar bastante conhecidos com essa ideia deles de trabalhar a percussão, esses ritmos brasileiros, essas sonoridades todas misturadas com a sonoridade eletrônica. Principalmente nessa música a gente vai conseguir perceber muito bem essa questão. E aí, o que o Paz indica pra gente é o videoclipe. Não é só a música, você ouvir a música, mas é essa experiência do ver e ouvir. Então a gente pode falar que isso é uma performance, porque eu tenho essa relação de imagem e som. E é bem interessante porque além deles explorarem essas questões da sonoridade brasileira, de trabalharem com sucata, nessa obra especificamente, eles também vão explorar o cenário de Brasília. É um lugar só. O clipe é gravado no Mané Garrincha, quando ele ainda estava em construção. Então já tem um tempinho, né? O estádio hoje já está todo pronto, mas quando ele ainda estava em construção foi gravado lá, naquele espaço. E é um ponto que a gente pode considerar turístico em Brasília. Então ele traz também essa questão da exploração do espaço urbano de Brasília, quando a gente pensa na questão do videoclipe, que é a indicação do Paz. Pra gente falar agora especificamente assim de partes um pouco mais musicais,
porque essa obra ela tem um aspecto mais musical para ser explorado. Nós já falamos de outras obras que ela tem um aspecto mais contextual. Tem algumas obras que estão mais relacionadas à temática, falando das obras musicais mesmo. Então, apesar de ser uma obra musical, ela tem muita força na temática, tem muita força no contexto. Essa obra especificamente, a gente tem muita força na parte musical. O ponto-chave dela está na questão dessa instrumentação. Então, a gente pode discutir assim, vertentes diferentes que convivem lado a lado, essa questão da música eletrônica com uma instrumentação feita de sucata, toda voltada para a percussão, no mesmo espaço sonoro, no mesmo espaço musical. A gente tem essa questão de diversidades sonoras, a forma como eles exploram. Talvez se você fechar o seu olho e só escutar a música, eu não sei se você vai conseguir imaginar ou identificar exatamente o que eles estão utilizando. Mas a ideia seria essa. É até interessante fazer essa experiência. Se quiser, para o vídeo agora, vai lá, vou deixar na descrição aqui do vídeo o link já da obra, vai na obra e vira, fecha o olho, escuta um pouquinho da obra e vê se de cara você consegue identificar essas sonoridades. Aí, fez isso? Tempinho pra fazer isso? Beleza, voltou pro vídeo? Tá comigo de novo? Agora a gente segue então nessa parte. Identificou as sonoridades? Conseguiu? E o que você percebeu disso daí? A gente tem muito membranofone, aqueles instrumentos, né, que o som ele reverbera a partir da vibração de uma membrana, e muitos idiofones, sons que o próprio corpo do instrumento é que reverbera. Então, a percussão é pautada especificamente nessas duas classificações organológicas, certo? E também e também eletrofones. Tirou da tomada, acabou corrente elétrica, acabou som. E a gente tem uma parte de uma trilha, né? Umas melodias que são samples feitos pelo DJ. É ali o DJ manipulando eletronicamente tudo aquilo. Ah, observação legal, interessante. O DJ que tá lá tocando é o filho do Cláudio Santoro. Nós temos a obra brasiliana que é do Cláudio Santoro no nosso repertório da primeira etapa. Mas isso é só uma curiosidade, tá bom? Outra coisa legal é a participação de um violino elétrico na obra. Então, aquele violino, né, o som do violino, mas é elétrico. Ele é amplificado, não é o som do violino ali que nós estamos acostumados a ouvir em orquestra. Também tem a participação desse instrumento. Chave isso daí. Beleza? Dominada a instrumentação? Nessa parte dos instrumentos de percussão, a gente vai perceber uma relação muito forte com o samba. E não é à toa que a música chama Samba House. A gente consegue perceber o surdão, a gente consegue perceber o repique, a caixa, o surdo, que são todos instrumentos de percussão, o violino elétrico que eu falei pra vocês. E aí, sintetizado, a gente tem a sonoridade do baixo, da bateria eletrônica e do cavaquinho. Essa instrumentação assim, cavaquinho, o repique, o surdão, aquilo dali, tem uma relação muito forte com o samba, como eu falei pra vocês, né, agora há pouco. Esse grupo, apesar da gente não conseguir falar bem assim, isso aqui é o estilo tal. E a gente já sabe que estamos livres de rótulos, né? De ficar rotulando as músicas. Liberdade musical para todos nós. Eles trazem influências musicais. Até porque não tem como, né, gente? Imagina, assim, eu tô criando uma coisa totalmente nova. A gente traz influências das vivências, daquilo que a gente escuta e por aí vai. E eles afirmam, na formação deles, na performance deles, nisso daí, eles afirmam 3 influências musicais. Hermeto Pascoal, conhece Hermeto Pascoal? Importante, músico brasileiro, pá. Ele já esteve no Passo Terceira Etapa durante um tempo e infelizmente ele saiu. Mais influências então do Hermeto Pascoal. Influências também do Blue Man Group.
de um grupo que vai nessa mesma linha, o grupo Stomp. Especificamente em relação a estilos musicais, que são coisas que influenciam o grupo, que é você conhecer aquelas sonoridades e trazer uma coisa familiar, algo semelhante, eles vão buscar muitas referências na música um pouco mais regionalista, dentro da cultura popular. A gente consegue perceber no trabalho de maneira geral do grupo a influência do baião, do samba. Nessa música a gente já vê do samba, né? Influência do tambor de crioula, de ciranda de jexá, de carimbó, de maracatu, enfim, são ritmos brasileiros que a gente consegue perceber na formação e na sonoridade em geral do grupo. Vamos agora para a parte de estrutura dessa música. A gente pode falar de uma forma ternária na música porque eu vou ter 3 partes contrastantes, são 3 partes diferentes. Na parte A, a gente tem a execução de sampler com a ideia do cavaquinho. E é bem fácil de perceber e separar esse trecho. Um pedacinho da parte A pra gente. Fácil de perceber essa sonoridade? Sei que foi, porque você já está dominando isso daí. A parte B é o trecho em que a gente vai ter agora a parte percussiva, um pouquinho mais pesada, a parte percussiva agora dominando. Vamos um pedacinho da parte B. A gente já conseguiu ver que é bem diferente a parte A da parte B. Já são 2 partes contrastantes. Para ir para a parte C é quando a gente tem a entrada do violino. Um trechinho também de parte C para você se familiarizar com esse momento e perceber que é diferente. Perfeito! Estrutura dominada. A dessa obra é fácil, não é? Eu tenho só 3 partes que são diferentes, parte A, B, C, pronto, tranquilo. E aqui, se a gente quiser falar sobre os aspectos rítmicos, melódicos e harmônicos dessa obra, primeira coisa, a gente não tem voz. Então é uma obra só instrumental que trabalha nessa busca de diversidades de timbres. Então a gente usa diferentes materiais para conseguir diferentes sonoridades. Ele usa madeira, ele usa zinco. Aquela é uma folha de zinco onde a sambista, a passista, né, da escola de samba, tá dançando num trecho da música que nós vimos agora há pouco. Ele traz sonoridades de manifestações da cultura brasileira, então uma grande valorização das nossas sonoridades, da nossa cultura. E a gente pode fechar a análise dessa obra falando que o que nós temos aqui é a união de elementos culturais com essa temática de sustentabilidade. Esse é o ponto-chave dessa obra, tá? Ela pode ser cobrada tanto, né, em itens como certo e errado, como a gente pode ter uma resposta aqui, um item, né, que exige de você uma resposta construída, um item tipo D. Seria super interessante você conseguir fazer essa relação. Por conta dessa influência do samba, a pulsação dessa música é binária, é em 2 tempos. Essa informação é importante porque é uma característica muito clara. A gente tem alguns estilos, alguns gêneros musicais em que isso é muito bem definido. Por exemplo, baião, forró é binário, o samba é binário, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A valsa é sempre ternário. Então, a nossa percepção dessa questão ela é importante, do tipo de compasso, então dessa pulsação. E nesse caso aqui é importante lembrar que eu tenho uma pulsação binária, porque eu tenho uma referência a samba, e uma das características do samba é essa pulsação binária. Tranquilo isso? Então, meus amores, essa foi a nossa análise de hoje. Como sempre, eu espero que vocês estejam bem felizes, que seus sonhos se realizem. Um beijo muito grande pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!